Começando a falar do Senhor essa noite, né? E aí, para não esquecer de convocar o pessoal para se inscrever no canal da igreja, mesmo. Seja sua mão para cá, nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma o teu servo em tuas santas mãos, meu Pai. Tira toda a preocupação, tudo aquilo, meu Pai, que possa, ou que poderia, meu Pai, atrapalhar o teu filho de ser ministrado pelo teu poder e pela tua presença. Meu Pai, repreende toda e qualquer seta maligna e das inflamadas, meu Pai. E que o teu filho seja nas tuas mãos um vaso, um instrumento, uma ferramenta, uma flecha aljava, meu Pai, do guerreiro, Senhor. No nome de Jesus, o teu filho com sabedoria e entendimento, no nome de Jesus, seja uma bênção. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amado, abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 12 e verso 16. 2 Samuel, capítulo 12, verso 16. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 12, verso 16, vai dizer assim: E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta, pelo que disse a seus servos: é morta a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram diante dele e ele comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? E respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e a criança continuará viva. Porém agora que morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Amém? Vamos sentar. Louvado seja Deus. Irmãos, eu estava preparando uma outra pregação, mas o Senhor, Ele me incomodava nesse trecho, que vai deixar a gente intrigado pela atitude de Davi. É natural, após uma perda, as pessoas sentirem o peso, a dor daquela perda e o estado dela ser pior do que antes. Pois quando ainda há vida, há uma esperança. Mas a partir de que não há mais vida, não se tem mais essa esperança.
O comportamento de Davi me chama a atenção nesse trecho. Nós sabemos que Davi fez aquilo que era errado. Davi desejou uma mulher que não era dele. E na verdade, até aí, isso é quase que muito natural. Pois às vezes nós desejamos coisas que não são nossas, coisas que são dos outros, seja às vezes por questões financeiras, bens, posses, enfim, ou demais coisas. O problema é que Davi, ele vai consumar o ato, ele vai executar aquilo que passou pela sua mente por conta de um desejo. Ele vai tomar Betseba para ele, mas para isso ele vai agir maldosamente, levianamente, para obter aquilo que não era dele. Conhecendo Deus, como Davi conhecia, Davi, ele somente poderia pedir a Deus e Deus daria para ele tudo o que ele quisesse. Davi tinha uma história com Deus, irmãos, muito diferente, ouso eu a dizer, do que da nossa. Davi foi alguém que matou um urso com a sua funda ali, usando suas próprias mãos. Davi foi a pessoa que matou o leão. Davi foi aquele que derrotou o gigante. Davi foi aquele que derrotou os filisteus. E quanto mais outras coisas Davi fez. Davi tinha uma história com Deus. Davi era um homem cujo Deus falou que o seu coração, Davi tinha um coração segundo o seu coração. E agora Davi vai tomar uma atitude que iria trazer para a vida dele, uma marca, um peso, ia trazer uma atitude que iria trazer para a vida dele uma tragédia, uma maldição. Essa é a palavra que eu quero usar. Tomando Davi a Betseba, Davi, ele assume ali uma grande responsabilidade, porque naquela época, uma mulher casada, como hoje, não poderia se relacionar com outro homem. Davi, ele trama um plano, todos aqui conhecem esse plano que Davi trama. Ele vai colocar Urias lá na frente de batalha, lá no fronte de guerra. Quem já viu aqui filme de guerra sabe que no fronte de guerra a bala come. É trincheira, é tiro voando para lá para cá, é canhão, é morteiro, é fuzil, e as armas são pesadas, armas de grosso calibre com alto poder de destruição. E quem está no fronte de guerra, possivelmente, tem 100% de chance de não voltar. Naquela época não existia esse armamento pesado, mas existiam as tecnologias da época, carruagens, carroças, cavalos, espadas e as armas, machado, martelos e diversas armas que nós vemos da época antiga. Davi então pega e coloca o seu melhor servo lá, um dos servos mais fiéis que ele tinha, por conta de um desejo que estava no seu coração, por conta de uma paixão momentânea, uma vontade, algo que surgiu ali no coração dele, o fogo da paixão, e fez Davi desejar e cometer, não só o adultério, como também o assassinato, porque ele foi responsável por colocar Davi lá na frente de batalha. Urias. E mais, ele pede para que os soldados que deveriam ali defender a retaguarda de Urias, ele pede para dar uma ordem expressa para que aqueles soldados se afastassem e deixasse Urias sozinho no campo de batalha. E aí nós vamos ver alguns textos atrás a fidelidade de Urias. Quando antes disso, Davi, em uma de suas tentativas,
porque já havia possuído Betseba, ele manda trazer Urias de volta da guerra, tenta embebedar, antes de matar Urias, ele tenta embebedar Urias, para que Urias se deitasse com Betseba, e aí a culpa daquela criança não seria dele. Mas Davi Urias era tão fiel, que foi dormir na porta do palácio. Ele se recusou a ir para sua casa enquanto os seus homens estavam na guerra. Olha que coração, né? Davi tira ele da guerra, ele podia ir para casa, ver a sua esposa, imagina tantos meses sem ver, ele vai para o palácio, dormir na porta do palácio, e se recusa a ir à sua casa. Olha a fidelidade desse homem. E olha como Davi estava tomado por uma cegueira, uma névoa, que cobria os seus olhos e não deixava ver em que ele estava se embrenhando, o problema que ele estava arrumando para a sua vida. Por conta daquela paixão, daquele momento que ele estava vivendo, ele não conseguia dimensionar a gravidade do que ele estava fazendo. E eu venho com esse texto, né, falar aos irmãos que o nosso coração, como diz a palavra, ele é enganoso. Ele nos engana. Por isso, nós não podemos ser direcionados por emoções. Não podemos ser direcionados pelo nosso coração. Mas sim, nós devemos ser direcionados pelo Espírito. E para ser direcionado pelo Espírito, escuta isso aqui: eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer a palavra. Tem um monte de pessoas entregando o recado de Deus que não vem de Deus, pessoas que sequer conhecem a Bíblia, dizendo que Deus falou e que Deus disse que é para fazer isso, que Deus está falando isso e falando aquilo. Muito cuidado, irmãos, porque quando Deus fala, quando Deus quer falar com você, Deus vai falar com você, seja através de uma pessoa, que seja através também da sua palavra. Porque Deus não fala através de pessoas somente, não, Deus fala através da palavra. É a principal voz de Deus aqui na terra. Davi estava iludido pelo seu coração. E ele então trama esse plano diabólico e coloca o seu melhor servo na frente de batalha. E Urias morre, defendendo Davi. E aí, Davi vai achar que está tudo bem, agora Urias morreu, ninguém sabe, somente ali alguns dos seus servos mais chegados, mas Deus sabia. Deus é aquele que nos conhece no profundo. Ele sabe aquilo que eu e você fazemos no dia a dia. Ele sabe, conhece o nosso caráter, ele conhece o nosso levantar e o nosso deitar. E é agora que eu quero chamar a atenção dos irmãos para com a atitude de Davi. Quando a criança nasce, Deus fere aquela criança de morte. Davi, ele vai fazer o quê? Aquilo que ele costumava fazer. Orar a Deus, pedir a Deus que mudasse aquele quadro, que transformasse aquela situação, que Deus voltasse atrás e permitisse que aquela criança vivesse. Mas Deus não ouve a voz de Davi e aquela criança morre. Mas Davi jejuou, Davi orou. Por que Deus não fez? Por que Davi não conseguiu mudar o coração de Deus naquele momento, já que Deus é misericordioso?
Sabe por quê? E aqui talvez o ponto mais importante dessa mensagem. Deus, Ele não é como nós, né? Nós nos alegramos no momento, nos entristecemos no outro, nos aborrecemos no outro, enfim, somos variáveis nas emoções, mas Deus, Ele não é variável nas suas emoções. E por isso eu preciso entender que eu preciso ser constante com Deus, porque o que vai mover o coração de Deus não é a minha atitude enérgica, mas sim a minha atitude diária. Porque Davi orou e jejuou e se humilhou diante de Deus e nada aconteceu. Às vezes a gente passa por um problema, né? E a gente, de repente, por estar naquele problema, não, agora eu vou orar, agora eu vou buscar, eu vou subir, eu vou descer, eu vou me colocar de joelho, eu vou fazer isso. Mas Deus sabe do nosso coração. Será que realmente essa nossa prática de buscar sempre a Deus, de falar sempre com Deus, ou a gente só faz isso quando está passando por algum momento difícil? A irmã Lourdes me convocou ali, né? Fiz um convite, né? Glória a Deus, a estar orando, entrando no jejum a partir de hoje pela vida do meu pai, hoje e amanhã. Eu quero convidar aqueles que puderem também, né? Mas isso não é uma atitude esporádica nossa, mas é uma prática. Nós jejuamos pelo encontro, né? Constantemente é instituído um jejum por algum evento, é uma prática. E essa deve ser a nossa vida com Deus, uma prática. Existe uma classe que já surgiu, porque antigamente eu conhecia católico não praticante, agora eu conheço evangélico não praticante. Nós podemos servir a Deus e não praticar a palavra de Deus, não dar ouvido. Eu não posso. Com Deus não se negocia. Por isso, entenda a igreja, eu preciso ser constante com Deus. Deus não se agrada de pessoas que são inconstantes. Davi não era alguém inconstante com Deus, na verdade. Não era. Davi era uma pessoa que ele tinha um comportamento, né, adequado com Deus. E Deus vai comparar o coração de Davi ao seu coração. Mas Davi escorregou, e por conta de um escorregão, Deus vai dizer que a espada jamais se afastaria da casa de Davi. Por isso, irmãos, eu e você, precisamos vigiar. Existe um momento da minha vida que eu disse para o pastor, eu falei, pastor, eu já subi monte, já orei, já jejuei, mas eu estou passando um problema que eu não consigo nem orar. E o pastor disse para mim assim, olha, houve o tempo em que você subiu o monte, em que você orou e que você jejuou. Agora Deus conhece o teu coração. É momento de você colher por aquilo que você semeou. Então o homem, ele colhe aquilo que ele semeia. Por isso eu preciso ter vida com Deus. E cada um aqui vai ter uma vida com Deus de acordo com o que buscar. A Bíblia diz que aquele que come carne não aborreça aquele que come legumes. Vão ter irmãos que não vão ter a mesma força que outros, o mesmo ânimo que outros. Amém? Mas a Bíblia não está me dizendo que por conta disso eu posso andar escorregando, me desviando, indo para lá e para cá. Não. Eu preciso manter um padrão
com Deus, porque Deus não se agrada da inconstância, de corações, de pensamentos inconstantes. Eu preciso ser constante. Ah, pastor, eu oro uma vez por dia. Você é constante? Amém. Amém. Deus vai ouvir a sua oração como aquele que ora 10 vezes por dia. Claro, né, que aquele que ora 10 vezes por dia, ele vai buscar mais. E aquele que busca mais, recebe mais. Mas Deus vai ouvir a sua oração. Mas ela precisa acontecer. Porque nós precisamos ter essa vida com Deus. Porque, irmãos, entenda, se a gente não buscar isso, o diabo ele está buscando passar mais tempo com você. Se você não busca passar tempo com Deus, o diabo está buscando passar mais tempo com você. E pode ter certeza que ele investe pesado. Porque hoje, irmãos, para pecar, a gente não precisa, teoricamente, cometer o pecado. Mas Jesus vai dizer, se eu tão somente desejar o pecado, eu já pequei. Então a coisa ficou complicada. Porque eu preciso agora ter vida com Deus e vigiar os meus pensamentos. Porque no pensamento, o diabo começa a trabalhar. Eu não posso deixar, né, que o diabo, ele tome os meus pensamentos. Porque pensamentos errados nós vamos ter. Quantas vezes você já pensou em dar o troco, em se vingar, pagar na mesma moeda? Quantas vezes você já pensou em revidar uma afronta ali? De repente até ser agressivo mesmo. Descer o braço, né? Como diz pastor Carlos aqui. De repente, quantas vezes você, né, já passaram pensamentos pela sua cabeça? Mas os pensamentos, eles têm que ser realmente passageiros. E não pode fazer morada. Eu não posso deixar que os meus pensamentos tomem caso na minha vida, como fez Davi. Davi, enquanto ele era para estar na guerra, ele estava lá no palácio, olhando Betseba tomar banho. Ele pensou, opa, bonito, hein? Podia ter ficado só nisso. Mas ele disse, eu quero. E aí, irmãos, complica. Porque de repente você vai olhar, vai falar, bonito, opa, mas não é meu não, desvia. A Bíblia diz que é melhor entrar cego no reino do que perder a salvação, desvia. De repente você vai desejar o que é do seu irmão, porque eu queria tanto, não, mas não posso. É do meu irmão, é da minha irmã. De repente você vai desejar, porque hoje, né, o que mais a gente vê, você telefone, você vai para a televisão, são pessoas vivendo, parece que não tem problema, é só luxo, é só riqueza, é dinheiro fácil, fique rico assim, enriqueça em 3 minutos, amanhã você está rico, faça esse curso aqui, fique rico amanhã. É só isso que é implantado no coração e as pessoas acham que é fácil. Né? Que vai ser fácil. Pode ser que para algumas pessoas seja mais fácil, mas qual é o preço disso? Né? Qual é o preço que eu vou ter que pagar para ter algo que eu quero? Se de repente o preço que você vai ter que pagar for a sua salvação, não vale a pena. Eu já tive que fazer escolhas na minha vida onde a minha salvação poderia estar em jogo. E aí eu tive que colocar na balança o que era mais importante para mim, a minha salvação ou aquela situação que eu queria. Então nós vamos viver uma vida assim. Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas, abrir mão do que nós queríamos viver, para viver os projetos de Deus, os planos de Deus na nossa vida. Davi, ele estava tão cego naquele momento, que ele não conseguia enxergar. Olha, se o diabo conseguiu entrar no coração de Davi, alguém que compôs grande parte dos salmos,
Alguém que cantava hinos ao Senhor com a sua harpa. Tinha o prazer de ficar fazendo adoração, passava o dia adorando ao Senhor. Se o diabo conseguiu entrar no coração de Davi, quem somos eu e você? Então, irmãos, nós precisamos vigiar e não dar vazão ao nosso coração, porque o nosso coração, ele é tragicamente enganoso. A Bíblia vai dizer que há caminhos para o homem que parecem ser perfeitos, mas o final desse caminho é morte. Veio uma maldição tão grande, irmão, sobre a vida de Davi, né? Tão grande, que levou tempo para que as coisas começassem a se acalmar. Ele perde seu filho, depois o filho mais novo violenta, né, estupra a sua irmã mais nova. Depois o filho mais velho fica com raiva, mata aquele que estuprou. Depois ele fica com raiva de Davi, manda armar uma tenda no jardim do palácio, coloca todo mundo contra Davi, começa a perseguir Davi. E em praça pública se deita com todas as mulheres do seu pai, cometendo pecado grave. Mas Deus permitiu que acontecesse. Então hoje, se eu e você temos a oportunidade de buscar a santificação, irmãos, lute pela sua santificação. Se você quer ter um futuro de glória, de vitória, de bênção, começa hoje a buscar pela sua santificação. Tem pessoas preocupadas com o jogo da Mega Sena, da Telecena, da aposta, para ganhar um dinheiro, com trabalho. Irmãos, não se preocupe. A Bíblia vai dizer que se Deus veste, né, alimenta as aves do céu, né, e veste os lírios dos campos, nós não devemos estar preocupados, só precisamos andar na direção que Ele quer que eu e você andemos. É fácil, irmãos. Eu estou muito confiante que a vontade de Deus vai ser feita, né? Seja ela, meu pai está lá essa hora aguardando, né? Terça-feira vai fazer a cirurgia. E nós oramos para que dê tudo certo. Mas a vontade é de Deus. Que seja feita a vontade de Deus. Nós tínhamos uma viagem marcada, eu e minha esposa, para esse final de ano. Já havia falado com o pastor, poucos dos anos eu não passo na igreja. Esse ano seria um ano. Nós tínhamos uma viagem marcada, não estaremos aqui. Já tinha avisado o pastor, já tinha combinado, tinha falado com algumas pessoas, não ia estar na igreja. E aí, as coisas deram errado para viajar. Eu falei, se deu errado, então vou passar na igreja. Não passar em outro lugar não, é na igreja que vou passar. Viemos para a igreja, passando na igreja. A princípio nós ficamos, poxa, a viagem, queríamos tanto fazer, né? Por que não? Né? A princípio, e ali com aquele conforto, né? Que a gente fala, né? Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. Mas quando você está passando, irmão, né? Quando você é contrariado, quando não acontece o que você queria, aquele Deus sabe de todas as coisas, sai meio engasgado, né? Você fica meio assim, mas a gente fica ali, não, mas é Deus que sabe, Deus que sabe, Deus que sabe. E aí passamos, né? Um ano novo na igreja. E depois eu fui entender por quê. Né? Meu pai teve esse princípio de infarto. Eu precisava estar aqui. Se eu tivesse viajado, eu não teria condições de estar perto. E aí precisou ele fazer um exame, né? Nós marcamos uma outra viagem. Então, agora vamos viajar depois do ano, ele vai fazer o exame, vai dar tudo certo e tal. A segunda viagem deu errado. E aí veio a notícia
né, que ele precisava fazer a cirurgia. E aí a gente vai entendendo o porquê de Deus, né? Por que às vezes Deus não permite que algumas coisas aconteçam? Eu não aproveitaria a minha viagem sabendo que meu pai estava passando por uma situação complicada, sem poder estar ajudando. Então, se a Bíblia vai dizer que em tudo nós precisamos ter contentamento. No momento certo, Deus abre a porta para abençoar. Mas, né, a diferença quando nós temos vida com Deus, a gente entende com mais facilidade. A gente vai entender que não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus que precisa ser colocada em primeiro lugar. Porque a nossa vontade, irmãos, poucas vezes vai coincidir com a vontade de Deus. Porque a nossa carne, ela vai lutar sempre contra o Espírito. O próprio Senhor Jesus, quando ele estava lá no Getsêmani, ele vai dizer que o Espírito estava pronto, mas a carne era fraca, e que nós devemos vigiar e orar. A carne é fraca, por isso nós precisamos, né, andar pelo Espírito, mas só anda pelo Espírito quem conhece o Espírito, quem conhece a palavra, quem tem intimidade com Deus. E aí a gente começa a entender, né, que vale a pena às vezes você se desviar do mal, vale a pena às vezes você deixar algumas coisas que você queria, vale a pena às vezes você abrir mão de algumas coisas, porque Deus cuida. Deus tem cuidado de mim, de você. Irmãos, nós não vamos ficar para sempre nessa terra. Nós temos um prazo de validade aqui. E só quem sabe esse prazo é Deus. Tem pessoas que vão viver até 90, tem pessoas que vão até 50, tem pessoas que vão até 40, né? A gente não sabe. Mas existe um prazo para nós aqui. As pessoas vivem como se fossem eternas. Eu vejo algumas pessoas falando, traçando planos, falando projeto, né? Sendo arrogante e como se ela fosse viver para sempre. Como se a riqueza dela, o orgulho dela, o estudo dela fosse, né, perdurar para sempre, mas não vai. Existe um tempo e nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui. Por isso nós precisamos andar preparados. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, né? A gente fica, né? Eu não sei se os irmãos se pegam pensando isso, mas eu me pego pensando, falo, Deus, né? Como será o céu, Deus? Né? Aqui na terra a gente casa, lá nós vamos ser irmão. Deus, como é que é esse negócio, né? Aqui eu tenho minha esposa, tenho vida marital, lá eu vou chamar, vai ser minha irmã, Deus, né? Mas o Senhor diz que vai ser melhor do que aqui, então eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que acreditar que vai ser melhor do que aqui. Porque tem pessoas que estão vivendo somente por aquilo que tem aqui da terra, estão esquecendo da vida eterna, estão esquecendo do paraíso, do novo céu, da nova terra que Deus criou para mim e para você. E eu tenho certeza que vai ser muito melhor, mas a gente não consegue dimensionar isso, né? Porque a gente não quer perder, a gente não quer ir. Nós queremos ficar mais um pouco, todo mundo quer viver mais um pouco, todo mundo quer ficar mais um pouquinho. Davi orou pelo seu filho, ele queria ver o seu filho. Mas não foi da permissão de Deus que isso acontecesse. Então nós precisamos aprender a aceitar também o não de Deus. Aceitar o sim é muito fácil. Quando está tudo indo muito bem, as coisas estão acontecendo do jeito que a gente quer, é muito fácil, irmãos. Mas quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, é que é difícil. Mas se a gente permanecer na posição e tiver com o coração aberto, os ouvidos abertos, a gente vai entender o que Deus está querendo com a gente. Meu pai estava lá no hospital e eu fazendo uma oração por ele, eu disse, olha, Deus vai falar com o senhor aqui. Esteja com ouvidos abertos para o que Deus vai falar com o senhor aqui, porque Deus vai falar aqui com o senhor.
Às vezes nós não entendemos, às vezes ele não entende por que está lá. Mas Deus sabe. E Deus tem um propósito com ele lá. E Deus tem um propósito com cada um de nós. Por isso, nós vamos vivenciar algumas situações. E muitas vezes delas que não queremos vivenciar, mas vamos vivenciar. Porque em tudo tem um propósito de Deus. Graças a Deus nunca fiquei internado. Nunca passei em períodos em hospitais. Mas pastor Carlos aqui já deu testemunho, já passou, entendeu o que Deus queria com ele, foi usado por Deus lá no hospital. Então Deus tem um propósito. Irmã Lourdes, filho dela há poucos dias, tomou um tiro, está lá no hospital, já está bem, já deve estar quase alta, né? Irmã Lourdes foi lá, Deus usou ela no hospital. E às vezes ele fala, mas será que Deus ia permitir um motivo desse? É possível. É possível que através da vida dela alguém tenha recebido uma oração lá e recebeu, quem sabe, o filho dela hoje está com uma ferida, mas 3 ou 4 pessoas ali foram salvas através daquela oração. A palavra de Deus vai dizer que o pastor deve deixar as 99 se uma se perder. Olha a importância de uma vida. Então às vezes por causa de uma, né? Por causa de uma vida, muitas outras vão se render. Então, de repente, por causa da vida do Antônio, irmã Luz ganhou algumas vidas ali naquele lugar. Mas se a gente for buscar entendimento nosso, a gente não vai entender. A nossa mente não tem essa capacidade de entender, mas só Deus tem. A gente somente deve aceitar os projetos de Deus na nossa vida. Entender que tudo que passamos, tudo que vivenciamos é da vontade dele. Porque se fosse diferente, não seria, não aconteceria. Tem pessoas que se casam, eu já vi isso, e elas ficam por anos imaginando, mas se eu tivesse casado com uma outra pessoa, e se eu tivesse casado com aquele namoradinho da escola, e se eu tivesse casado com aquela pessoa que eu namorei. Mas Deus quis que fosse com essa pessoa que você está. Porque de repente uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, uma pessoa, é com essa pessoa, de repente, é você que vai ganhar essa pessoa para Jesus. De repente você já pensou, eu não queria ter nascido nessa família. Eu já vi pessoas falando isso. Eu não pertenço a essa família. Eu não me adequo a essa família, eu não me enquadro, eu não me vejo. Mas se eu tivesse nascido numa outra família, não, Deus quis que você nascesse dentro dessa família. Quem sabe de repente você vai ser o sal dessa família. Quem sabe de repente você vai ser a luz dessa família. Quem sabe de repente você vai ser o referencial dessa família. E aí, todas essas coisas elas vão andar junto com a minha constância. Vão andar junto com quem eu sou com Deus. Tem pessoas que, aonde elas vão, as pessoas o respeitam, tem uma certa reverência, por quê? Porque sabe que é um homem ou uma mulher de Deus. Mas tem pessoas que às vezes não são respeitadas. Por quê? Porque às vezes tem dificuldade de impor um posicionamento. Irmãos, nós precisamos impor um posicionamento cristão. Às vezes você vai ser taxado como quadrado, como bobo, não pertencente a um grupo. Muitos jovens devem passar por isso aqui, às vezes na escola. Às vezes ser perseguido por ser crente. Às vezes tem vergonha de falar que é cristão porque vai ficar fora do grupo. Eu digo a você, é melhor você ficar fora do grupo do que ficar fora do céu. Aleluia. É melhor você não se parecer com os outros, mas se parecer com Jesus. Tem recompensa para você no céu, aleluia. Tem recompensa para aquele que crê, aleluia. Há um reino de glória preparado para mim e para você. Deus preparou o melhor para os seus filhos, para aqueles que guardarem a fé, obedecerem até o fim. Deus preparou o melhor para mim e para você. Basta ser fiel e andar segundo a sua vontade. Tem pessoas, como Davi naquele momento se desesperou
por estar passando por um momento de adversidade, se desesperou, foi aos pés do Senhor tentar clamar, mas a constância dele havia falhado. Ele havia falhado na sua constância, ele havia falhado no seu posicionamento. Mas sabe o que é mais bonito nessa história? O diabo acusou Davi. O pecado dele foi revelado. Aquilo que Davi fez no oculto foi revelado para todos, para que todos vissem. Toda a nação ficou sabendo do pecado de Davi, até nós, que nascemos milhares de anos depois, ficamos sabendo do pecado de Davi. Olha como, aquilo que está em oculto sempre vem à luz, porque Jesus é luz. Então o crente não pode andar, com coisinha escondida. Marido não pode ter segredo com a esposa, a esposa não pode ter segredo com o marido. E assim já desde o namoro. Porque o crente ele anda na luz. Quem conserva aquilo que está em trevas, irmãos, paga preço. Aquilo que Davi conservou em trevas, todo mundo soube, foi envergonhado. Mas o mais bonito disso tudo é que Davi era alguém que tinha um coração quebrantado. Quando ele entendeu o tamanho do seu pecado, que ele havia feito, a gravidade do problema, o rolo que ele tinha se metido, Davi nunca mais pecou, da mesma maneira. Ele nunca mais cometeu o mesmo pecado. Ele sequer possuiu as suas mulheres, porque o seu filho já havia possuído. E se ele tivesse possuído suas mulheres novamente, depois da morte do seu filho Absalão, que Absalão também vai morrer, ele também teria cometido o pecado. E Davi não mais, a Bíblia diz que ele não mais conheceu suas mulheres. Então, Davi mudou o seu pensamento. Davi mudou o seu coração porque entendeu que pecou grave contra Deus, escorregou, saiu da linha, saiu do trilho. E eu sempre falo isso, irmãos, que a gente precisa aprender com os erros dos outros. Aprenda com os erros dos outros. Aprenda com os seus erros. Tem pessoas que ela comete o mesmo erro sempre. Está sempre caindo no mesmo pecado e pedindo perdão a Deus. Senhor, me perdoa. E peca de mesma coisa. Senhor, o Senhor sabe como eu sou fraco. E peca na mesma coisa. Senhor, o Senhor sabe que eu sou assim. Peca na mesma coisa. Legal. Está perdendo a salvação. Deus vai dando tempo. Todos nós temos um tempo. E olha como Deus foi bom com Davi. Deu tempo de Davi se arrepender. Davi poderia ter morrido. Ia morrer no pecado. Deus poupou a vida de Davi. Por conta do pecado, ele e Betseba teriam que ser apedrejados. Não foram. Deus poupou ele. Deus poupou. É por isso que muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida, a gente toma uma atitude errada, a consequência não vem de imediato, porque Deus está dando tempo para a gente se consertar. Deus dá um tempo para o conserto. Pastor Marcelo já errou, mas consertou o erro. Pastor Itamar já errou, mas consertou o erro. Pastor Carlos já errou, mas consertou o erro. Então o importante é consertar e não continuar. Fique com essa palavra no seu coração. Porque Davi pagou um alto preço, porque permaneceu no erro até que enxergasse. Então, se você consegue enxergar aquilo que tem te atrapalhado com Deus, aquilo que tem te afastado de Deus, aquilo que tem te feito perder a fé, esfriar, irmãos, se você consegue enxergar, você já está num bom caminho, você está no caminho certo, porque você não pode lutar contra o seu inimigo se você não conhece o seu inimigo. Você não pode lutar contra um problema se você não conhece o problema. Mas se você já identificou, agora vai em direção à tua vitória, porque Deus te dá vitória. Amém? Você serve a um Deus vivo, um Deus poderoso que tem te sustentado e te guardado, e Ele vai continuar te dando vitória. Fique com essa palavra, fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você.
Precisamos sim jejuar, precisamos orar, precisamos buscar a Deus, mas isso tem que ser rotina na nossa vida, tem que ser prática, né? Nós devemos andar, pastor, mas eu oro 1 minuto, então ore sempre 1 minuto. Pastor, eu leio a Bíblia 5 minutos às vezes, então leio 5 minutos às vezes, mas seja constante, porque Deus se agrada de constância. Deus não se agrada de quem é inconstante. Isso desagrada o coração de Deus. Então, se você ouviu essa palavra e de repente você já se sentiu como Davi, muitas vezes a gente se sente sujo por conta de uma situação, se sente em pecado, e aí a gente quer clamar a Deus, quer jejuar, quer orar 3 horas, quer ler Bíblia o dia inteiro. Não é o que vai resolver a sua situação. O que vai resolver a nossa situação é vida com Deus. É abrir mão do pecado, abrir mão das nossas vontades para andar, né, fazendo a vontade, aquilo que agrada o coração de Deus. É isso que vai fazer a diferença. A oração naquele momento, o jejum naquele momento, não mudou a história de Davi, porque o pecado de Davi era grande. O pecado que Davi tinha cometido era grande. Deus ouviu Davi todas as vezes que Davi orou a ele, menos desta vez, né? Porque Davi desprezou a Deus. E é isso que acontece quando a gente escolhe não obedecer. A gente despreza a Deus. Davi, nesse momento, sem saber que ele estava fazendo isso, ele despreza a Deus, né? Quando ele decide, então, executar, né, consumar aquele pecado. Então, eu quero orar para que nós sejamos fortes, irmão. Porque para resistir ao diabo, tem que ser macho. Amém? Tem que ser macha também. Tem que ser homem macho, tem que ser mulher macho. Mas mulher macho no bom sentido, né? Tem que ter disposição. Aliás, em falar de mulher macho, as mulheres daqui da igreja estão dando lição nos homens, hein? Estão subindo um monte, descendo um monte, fazendo oração. Os homens aqui estão meio esquisitos nesse lugar. A mulher está mais macho que os homens aqui. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus para que Deus fortaleça o nosso coração e que nós sejamos constantes na nossa vida espiritual. Pai, eu quero orar pelos seus filhos agora. Se existe alguém nesse momento, meu Deus, que recebeu essa palavra e ouviu em seu coração e disse: essa palavra é para mim, porque essa palavra, meu Pai, foi para cada um de nós. Mas se alguém se identificou com essa palavra, eu quero pedir: toma essa pessoa nas suas mãos, toma ela nessa hora. Espírito Santo, só Tu pode, meu Pai, meu Deus, nos convencer do pecado, Senhor. Só Tu pode, Senhor, abrir o nosso coração para que nós enxerguemos o nosso erro. Meu Deus, o Senhor é aquele, meu Pai, que perdoa pecado. Glória a Deus. O Senhor é aquele que perdoa, meu Pai, transgressões. Aleluia, Senhor, que Tu és misericordioso. Nos coloca na direção do Senhor. Não deixe, meu Pai, que nós venhamos debandar para o caminho errado, Senhor. Guarda nossos filhos, guarda nossa família. Eu quero repreender agora o diabo. Eu quero repreender agora o espírito maligno. Sai da casa dele, sai da casa dela, sai da vida do filho dele, sai da vida do filho dela. Em nome de Jesus, nós queremos manter um posicionamento firme, Senhor, para que as nossas orações santifiquem a nossa casa, santifiquem nossos filhos. Então eu quero impedir de operar toda a entidade maligna, em nome de Jesus. Todo trabalho de macumbaria, feitiçaria, eu repreendo nessa hora e quero declarar que maior é o nome de Jesus. Praga alguma chegará à nossa tenda, aleluia, porque nós servimos a um Deus vivo, um Deus que todas as coisas pode. Por isso, Senhor, entra com providência na causa dos seus filhos, entra com providência em cada família. Tu sabe aqui, meu Pai,
de tudo que teus filhos têm passado. Existem coisas que são impossíveis aos nossos olhos, mas para ti nada é impossível, Senhor. Para ti nada é impossível. Aquilo que é possível para ti e muitas vezes é impossível para nós, Senhor, realiza agora na vida dos seus filhos, meu Pai. Ministra a tua graça e a tua misericórdia lá na família, meu Deus, no trabalho, em nome de Jesus, na saúde, na vida espiritual. Eu quero pedir, meu Pai, agora, Espírito Santo, passeia pela tua igreja, aonde houver uma potestade maligna atuando, em nome de Jesus, cai por terra agora, porque nós não aceitamos o diabo trabalhar na nossa vida, nós não aceitamos a abertura de portas, porque, meu Pai, nós fechamos as portas hoje para o inferno. Isso sim, não aceitamos, meu Pai, em nome de Jesus. Se houver algo aonde o diabo estiver trabalhando, eu repreendo em nome de Jesus e declaro, meu Pai, na vida dos seus filhos uma vida de santidade para a honra e glória do teu nome, e repreendo em nome de Jesus todo mal e declaro a vitória do teu povo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Fique com essa palavra. Nós já estamos encerrando. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui para a gente estar fazendo um último louvor.